Aleluia. Amém. Deus é bom. Deus é bom. E em todo tempo. E o diabo? Não presta. Não vale nada. Aleluia. Deus é muito bom. Estamos sentindo falta de muita gente aqui, né, de muitos amados, né, mas nós cremos que tiveram alguns assuntos a tratar e não puderam vir hoje. Mas graças a Deus que vocês estão aqui. Diga, graças a Deus eu vim hoje. Para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, aqueles que trouxeram e aqueles que não trouxeram, se puder pegar uma carona do irmão que trouxe. Aleluia. Amado, é uma coisinha que eu sempre gosto de falar. O ministério do diabo é acabar com a vida do ser humano. Ele odeia, ele detesta o ser humano. O homem, ele odeia o homem. O ministério dele é quantas mais pessoas ele puder levar para o inferno, para ele está no lucro. Porque Jesus morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E se nós dermos ouvido às palavras, às insinuações, às setas do diabo, nós vamos perecer. O ministério do diabo é esse: destruir a vida da humanidade, levar para o abismo. E tem 3 motivos que é principal por ele nos odiar tanto. Um deles é porque o diabo pecou contra Deus e ele então foi colocado para fora do inferno, do céu, e foi para o inferno. Nós pecamos contra Deus e nós adquirimos o perdão através de Jesus Cristo. O diabo não tem mais perdão, mas nós temos perdão que vem de Deus. Já é um motivo para ele ter raiva da gente. Segundo motivo, nós tiramos o emprego que era dele. A Bíblia diz que o diabo era o ministro de louvor no céu. Aí a Bíblia diz agora que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Eu e você. Nós deixamos ele sem emprego. Então já é o segundo motivo para ele nos odiar. Mas, amado, o mais interessante é que o diabo, ele mesmo sendo um anjo, querubim ungido, o anjo que andava nas pedras afogueadas, era um querubim ungido. A Bíblia diz que ele ousou no seu coração querer ser semelhante a Deus. Ele ousou querer ser semelhante ao Altíssimo. E a Bíblia diz que por causa disso, ele foi lançado do céu para o inferno e se tornou o diabo, adversário, opositor. Mas aí Deus fez algo interessante. Deus disse: agora eu vou fazer o homem conforme a minha imagem e a minha semelhança. Aquilo que ele queria, Deus fez eu e você. Mais um motivo para ele nos odiar tanto. Mas cada vez que eu fico sabendo disso, eu me alegro muito mais. Porque ele pode ficar se estribuchando, ele pode se espernear quanto ele quiser, mas eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aquilo que Jesus conquistou na cruz. Aquilo que nós somos, amado. Nós somos aquilo que o nosso Pai fez. Você crê assim, amados? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, toda vez que você vê uma adversidade vir, você diga: diabo, venha quente que eu estou fervendo. Aleluia. Lucas, capítulo 24. Repita comigo: eu sou mais poderoso. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, diga o mesmo Jesus, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados, para que não o conhecessem.
deles estavam como fechados. Estavam como fechados. E ele lhe disse, verso 17: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus perguntando. Verso 18: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou. Quem perguntou? Jesus perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e dos seus príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso é já hoje o terceiro dia. Diga, é o terceiro dia. Desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de um anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Diga, porém não viram. E ele disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Vamos parar por aqui. A história conta que a ressurreição de Jesus, no dia da ressurreição de Jesus, duas mulheres foram ver o corpo de Jesus. E quando essas mulheres chegaram para ver o corpo de Jesus, a Bíblia diz que um anjo apareceu para ela e disse: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está morto, ele ressuscitou. E as mulheres então ficaram maravilhadas e, voltando correndo, chegaram aos discípulos, onde os discípulos estavam reunidos, inclusive Cleopas e outro que ia com ele, estavam reunidos. E então aquelas mulheres entraram correndo e disseram: o mestre ressuscitou. E então alguns deles se levantaram, Pedro estava entre esses que se levantaram, e foram ver o corpo de Jesus. E quando chegou lá, testificou que o corpo não estava lá. E esses homens aqui ficaram sabendo de todas essas coisas. E Jesus então agora começa a andar com eles. E eles começam a andar e tristes, e começaram a falar todas as coisas que tinham sucedido, perguntando um ao outro. E Jesus então aparece entre eles e começa a falar com eles: o que é que entristece vocês? O que é que vocês tanto falam entre si? Por que estáis assim? E então eles olham um para o outro e dizem, olha para Jesus e diz: como é que tu ignoras as coisas que estão acontecendo? Como é que só tu não sabe agora, peregrino, o que está acontecendo? E você viu aqui, que eu pedi até para vocês repetirem, que os olhos deles não estavam fechados para que eles não enxergassem que era Jesus. A Bíblia diz que estavam como se eles estivessem fechados. Eles estavam andando com Jesus, mas não estavam reconhecendo Jesus.
por causa do temor que tinha acontecido, porque eles não acreditavam que aquela pessoa que estava andando com ele era o mesmo Jesus que tinha ressuscitado. Eles ainda não acreditavam. Ele olhava para aquele homem, mas ele não conseguia ver a clareza que aquele era o mesmo Jesus que tinha morrido, porque para eles Jesus não tinha ressuscitado. E eles começavam a falar sobre isso. Eles diziam: não, mas é aquele que era o profeta, que era poderoso em palavras, que as pessoas diziam que poderiam ser aquele que ia remir Israel. Eles andavam com Jesus, eles ouviam Jesus falar, e nesse momento eles desconheceram quem era Jesus. E Jesus então começou a falar e disse: nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Jesus estava falando sobre os profetas que falaram sobre essas coisas. Os profetas falavam que Jesus iria vir, o Filho, o Messias, o Filho de Deus ia vir à terra, ia passear na terra, ia fazer a obra, e depois ele ia morrer, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E aqui, como nós iniciamos o texto, e esse era o mesmo dia, o dia que Jesus tinha ressuscitado, esse era o mesmo dia. E eles começavam a falar essas coisas que Jesus tinha dito, que os profetas tinham dito, e mesmo assim eles não acreditaram. E é interessante que ele começa a dizer, falando com Jesus, dizendo: rapaz, você não está sabendo não das coisas que aconteceram. O homem Jesus, aquele que era poderoso em palavras, em obras, em feitos, aquele que era considerado aquele que ia remir, e de repente eles dizem assim, e os profetas falavam sobre ele, e de repente ele disse que ressuscitaria, e hoje já é o terceiro dia. Aí eles dizem: hoje já é o terceiro dia. No dia que aconteceu, que as mulheres viram Jesus, viram um anjo, voltando aqui, que as mulheres viram um anjo, e o anjo dizendo que Jesus não estava ali, mas estava ressurreto, tinha ressuscitado. Mas mesmo assim, aqueles homens ainda se tornaram tardios de coração para acreditar nas palavras que os profetas falavam, as palavras que Jesus falava quando estava com eles. Porque todos os discípulos sabiam, porque Jesus sempre os alertava sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Todos eles sabiam, porque andavam com Jesus. Mas entenda que andar com Jesus, saber que Jesus pode fazer alguma coisa, nem sempre isso é o motivo de nós acreditarmos. Nem sempre a gente vai acreditar. Porque se os discípulos andaram com Jesus, se os discípulos dormiam com Jesus, acordavam com Jesus, ouviam todas as palavras de Jesus, e mesmo assim eles não acreditavam, então você não precisa se condenar, porque muitas vezes você não acredita em algo. Pastor, eu acho que eu estou muito incrédulo. Pastor, porque eu não acredito em certas coisas. Eu também passei muito tempo da minha vida sem acreditar em muita coisa que o Evangelho falava, até eu desfrutar da minha própria pele. Porque quando nós desfrutamos das coisas de Deus, nós passamos a ter convicção que as coisas são verdades. As minhas orações passaram a ser diferentes. Pai, eu não quero apenas saber que o Senhor é o Deus da cura, mas eu quero provar da cura na minha pele, no meu corpo. Eu não quero saber que o Senhor é o Deus da provisão, eu sei disso, mas eu quero saber, ter a minha vida suprida de todas as minhas necessidades. Eu não quero apenas saber que o Senhor é o Deus do milagre, não, eu quero milagre na minha vida. Saber, amados, é muito bom, mas é muito melhor você experimentar. Quando você vai falar de Deus, amados, é muito melhor quando você diz bem assim: olha, um amado me disse que Deus é bom, que Ele pode curar. Mas é muito melhor quando você diz bem assim: olha, amado, eu sei que Deus pode curar porque eu tenho enfermidade, Deus me curou. Amém. A pessoa já olha para você com outro olho. Os olhos mudam agora. Porque você não está falando agora de disse-me disse, mas você está falando de algo que aconteceu na sua vida. E isso para a vida dos filhos de Deus é muito importante.
Não apenas a gente saber, mas experimentar Deus. Saber que Deus é bom, é muito bom. Mas é melhor provar. E saber que Ele é bom. Provar dele, saber que Ele é bom, é muito melhor. Esses homens ouviram as palavras de Jesus. E mesmo Jesus tendo dito isso, nécios de coração, até quando? Vocês não vão acreditar nas palavras dos profetas, de tudo aquilo que foi escrito, de tudo aquilo que já foi dito. Mesmo assim, eles ainda não entenderam que aquele era Jesus. E quando nós vamos lendo mais um pouquinho mais à frente, nós vemos que na hora que Jesus então senta e vai partir o pão, então, quando Jesus dá graça, eles entenderam que aquele era Jesus. No partir do pão, na hora que Jesus levantou o pão e deu graças, ele disse: esse é o mestre. Jesus então sumiu. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece agora aos 11. Os 11 discípulos estão lá. As mulheres também estavam lá, falando a respeito do que tinha acontecido. Olha, nós vimos o anjo. Nós também fomos lá e vimos que o corpo não estava lá. Jesus então aparece. E quando Jesus aparece, eis que um dos discípulos não estava com eles. O chamado discípulo Tomé. Que muitos de nós começam a dizer, né? Ah, não, eu tenho um crente Tomé, aquele que só acredita vendo. E Tomé não estava com eles. E quando Jesus apareceu, disse: graça e paz seja convosco. E falou com todos os discípulos. E quando ele saiu, que ele foi embora, o discípulo Dídimo Tomé aparece. E quando ele aparece, todos os que viram Jesus começaram maravilhados a contar tudo o que tinha acontecido. Jesus esteve aqui, rapaz. Rapaz, mas foi muito bom. Realmente tudo aquilo que ele disse era verdade. Ele ressuscitou, ele esteve aqui, a gente viu ele. Sabe o que foi o que Tomé disse? Disse: de maneira nenhuma eu acreditarei, se eu não colocar a mão nas feridas dele, se eu não colocar a mão no lado dele, de maneira nenhuma eu acreditarei. Passaram alguns dias e Jesus apareceu. Mas dessa vez Jesus não procurou todos os discípulos e disse: graça e paz seja convosco. Mas dessa vez, quando ele apareceu, ele disse: Tomé, estou aqui. E ele disse, Natan diz assim, né? Tintim por tintim. Ele disse: o que Tomé pediu foi as mesmas palavras que Jesus usou. Jesus disse: estou aqui, Tomé. Coloca o dedo agora nas minhas feridas. Chega aqui a tua mão no meu lado. E a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele disse: mestre, é o Senhor. E ele disse: porque vistes, agora crestes. Andava com Jesus, ouvia as palavras de Jesus. Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. O terceiro dia era justamente esse, que ele apareceu para os discípulos. Mas quando Tomé chegou, mesmo todo mundo tendo visto, mesmo as mulheres tendo visto o anjo falando, mesmo Pedro, Tiago e João indo lá correndo, olhar e ver que o corpo de Jesus estava lá, mesmo todos os discípulos falando: olha, nós vimos ele veio aqui. Ele disse: de maneira nenhuma eu acredito. Do que podemos chamar Tomé? Incrédulo? Do que podemos chamar ele? Um discípulo sincero? Porque muitos de nós, quando eu digo nós, eu estou me incluindo nisso. Muitos de nós muitas vezes não estamos na igreja, ouvimos falar de Deus, mas muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes nós falamos assim como Tomé, mas às vezes dentro de nós: rapaz, será que isso é verdade mesmo? Mas Tomé foi bem sincero: rapaz, eu não acredito não. Ele poderia ter ficado para ele. Ele poderia ter dito: rapaz, será que esses caras estão falando a verdade? Glória a Deus, aleluia, Jesus apareceu. Mas ele foi bem sincero. Ele disse: eu de maneira nenhuma acredito. Eu só acredito se ele aparecer aqui. Aí eu vou acreditar. E quando Jesus apareceu, Jesus se preocupou com isso.
Porque quando Jesus apareceu, ele fez a mesma maneira que Tomé tinha pedido. Ele disse: coloca as mãos aqui. Jesus poderia vir aqui olhar se é verdade. Não, Jesus disse as palavras dele: coloca a mão aqui nas chagas, chega aqui a tua mão aqui do meu lado. E quando ele, reconhecendo que era Jesus, ele disse: porque vistes, agora creste. Nós falamos muito nas palavras de Jesus, mas nós temos que crer naquilo que Jesus disse. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o que Jesus disse, mas sim nós acreditarmos no que ele disse. O que ele disse é uma verdade absoluta e não vai mudar nunca. Mas se nós não acreditarmos naquilo que ele disse, não vai acontecer nada na nossa vida. Nós estávamos falando hoje pela manhã eu estava falando com um abençoado amigo meu, falando sobre justamente essas coisas, do que Jesus falou, e as pessoas acreditaram em Jesus, e as coisas aconteceram. E nós chegamos num ponto que a gente falamos muito sobre o primeiro milagre de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Aleluia, glória a Deus, vocês não me deixaram. A transformação da água, vocês eu acho que estão com sono, né? A transformação da água em vinho. Aleluia, glória a Deus. Foi o primeiro milagre de Jesus. E ele estava naquela festa. Ele foi convidado para aquela festa. A festa não era de Jesus. Jesus foi convidado à festa. Mas ele estava naquela festa, e mesmo ele estando na festa, faltou o vinho. A presença de Jesus na festa não impediu que o vinho acabasse. Não, mas Jesus é o Filho de Deus, ele é a provisão. Ele estava na festa, mas não impediu que o vinho faltasse. E o vinho faltou. Então Maria, mãe de Jesus, chegou até ele e disse: meu filho, o vinho acabou. E ele disse: o que tenho contigo, mulher? Ele estava falando ali, parafraseando: sim, o vinho acabou, o que é que eu tenho a ver com isso? E ela chegou para as pessoas que estavam tomando conta da festa, os garçons daquela época, e disse: olha, faz tudo quanto ele disser. O que ele disser, vocês façam. Mas eu não sei, amados, para você. Mas se eu, nos meus olhos naturais, se uma pessoa chegasse para mim e dissesse: olha, acabou o vinho na festa, estou colocando agora como garçom. Se você fosse garçom, se colocando no lugar dos garçons. Aí você tem uma pessoa que está lá na festa e a pessoa diz: olha, faz tudo quanto ele disser. Entenda que Maria não era a dona da festa. Maria, mãe de Jesus, não era a dona da festa. Ela também era convidada. Assim como Jesus era, ela também era convidada. Mas ela, chamando os garçons, ela, não sei porque a Bíblia não fala, mas ela soube que o vinho tinha acabado e ela chega até Jesus. E ela chega para as pessoas que estão lá como garçons e diz: olha, faz tudo quanto ele disser. Aí você se colocando como garçom agora, nessa hora, fazer tudo quanto ele disser. Aí sabe o que é que Jesus diz? Pega 5 talhas agora e enche elas até o topo de água. Rapaz, se falta vinho na festa, seja sincero, você iria pegar e encher as taxas de talha para servir para o povo? Humanamente falando, eu estou falando. Entenda que esse Jesus que nós estamos falando aqui, ele nunca tinha feito um milagre. A Bíblia diz que esse é o primeiro milagre de Jesus. As pessoas não conheciam, não, eu vou botar as talhas na água porque ele vai fazer um milagre, porque esse é Jesus. Não foi assim. Os garçons lá não sabiam que ele era o Filho de Deus. Mas eles fizeram aquilo que Jesus disse. Jesus diz: enchei as talhas com água. E foi isso mesmo que eles fizeram. Mesmo parecendo loucura. Porque humanamente é loucura. Você tem uma festa e de repente acaba o vinho e você então vai encher talha com água para servir para o povo. Ou será que os garçons começaram a pensar um com o outro: rapaz, o pessoal já está embriagado, eu não vou nem notar, o que é vinho e o que é água. Será?
Não, eles fizeram aquilo porque Jesus disse fazer isso, e eles foram na palavra que Jesus tinha dito. E Jesus então chega para eles e diz assim: começai a servir agora. Eu não serviria, eu não sei você, mas eu não serviria. Eu estou sendo sincero com vocês. Tudo bem, se eu conhecesse a fama de Jesus, como a mulher do fluxo de sangue, que ela ouvia falar todo o tempo, enquanto ela estava lá no arraial das imundas, das mulheres que eram separadas como imundas, enquanto ela estava lá, as pessoas diziam: Jesus, vem para cá, Jesus é aquele que fez essas curas, que fez isso, que fez aquilo. Ela já conhecia a fama de Jesus. É diferente. Você está esperando algo que todo mundo já fala. Quem é que está vindo aí? Não, Kenneth Hagin vem aí. Smith Weston. Não, quem é? Não, rapaz, olha, é Soares. Aí você diz: rapaz, vai ter cura. Você já conhece, você já sabe a unção dele. Mas quando Jesus estava ali, ele nunca tinha feito milagre. Aí de repente eles vão servir o vinho. E aconteceu o milagre, porque eles acreditaram naquilo que Jesus disse. Todas as vezes que nós damos ouvido àquilo que Jesus disse, nós somos bem-sucedidos. Amém. Todas as vezes, amado. Todas as vezes. Mesmo parecendo loucura. Mesmo parecendo humanamente impossível. Mesmo todas as pessoas indo de encontro. Nós ficamos com aquilo que Jesus disse. Porque aquilo que ele disse, nós temos que, né, eu falo que eu ouvi isso de Herênio, eu pego dele. Nós temos que fazer como o tigre quando pega a sua presa, que ele morde e você pode fazer o que você quiser, mas ele não solta ela por nada. É assim que nós temos que fazer com aquilo que Jesus disse a nosso respeito. Agarrar aquilo que ele disse, não soltar por nada. Amém. Pode dar o que der, mano. O que foi que Deus disse a seu respeito? O que foi que Deus constituiu você? Para que Deus escolheu você? São perguntas que nós devemos fazer todos os dias para nós. Nós não estamos aqui de passagem na terra. Nós não estamos aqui apenas passando umas férias, não. Eu estava conversando ontem com minha sobrinha, lá de Teresina, e ela falando, ela disse: olha, tio, realmente, olha, o diabo, ele não desiste das pessoas. Muitas vezes nós desistimos de muitas coisas no Evangelho, mas o diabo, ele nunca desiste. E nós, cristãos, filhos de Deus, nós precisamos entender isso, que o diabo, ele não dorme. O ministério dele é nos derrotar. O ministério dele é nos ver abatidos. O ministério dele é nos ver destruídos. É a função dele. E nós precisamos estar todos os dias firmes na nossa fé, inabalável, para não fracassarmos na nossa fé, para não fracassarmos em acreditar naquilo que Jesus disse. Porque hoje, amados, a nossa fé, a nossa batalha, a nossa guerra, a batalha da fé hoje nós vivemos, que nós travamos, não é contra o diabo, não, porque o diabo já está derrotado. Ele tem a ousadia de querer tirar nós da presença de Deus e nos colocar lá no reino das trevas. Ele tem a ousadia e o trabalho dele, o ministério dele é esse, como eu já falei. Mas nós, todos os dias, precisamos ficar atentos, porque a nossa batalha hoje é para nos mantermos firmes naquilo que Jesus disse a nosso respeito. Aquilo que nós somos. E não deixar a circunstância dizer o que nós somos ou como nós deveremos ficar. Entenda, amado, que eu posso estar passando um momento de desgraça, um período de tribulação, mas, amado, você vai viver com um sorriso nos lábios. Porque eu aprendi assim, amados. Eu aprendi assim porque não é o diabo que vai dizer como eu tenho que estar, não. O diabo, ele pode dizer: olha, você é um derrotado, mas eu digo: você chegou tarde, porque aquele que habita em mim é maior que você. É dessa maneira, amado, que os filhos de Deus têm que andar na terra. O diabo vem contra você, amados. Você diz: pode vir, venha.
que ele fugirá de vós. É assim que a palavra diz. Os problemas, amados, ele pode tentar nos sufocar, mas ele só vai nos sufocar quando nós deixarmos isso. Porque o poder e a autoridade agora pertencem a mim e a você. Amém. E nós podemos agora fazer como Ernesto. O pastor Ernesto estava falando, você pode voar sobre as situações, e você agora pode boiar no Espírito. Ele diz, amado, se você não voar por cima das situações, então se o mar das tribulações vier, boie no Espírito. É nova, mas é muito boa. Se você não está com condição de voar, então, amado, eu fico lá boiando, enquanto as forças vêm. Quando a força vier, amado, começa a nadar de novo. Não pare, não. É aquelas duas pessoas que começaram vamos fazer uma aposta, que a gente chega lá daquele outro lado da margem. Rapaz, mas é muito longe. Olha a montanha que está. A gente vai nadando aqui se a gente cansar. Não, rapaz, a gente é atleta. Vamos lá, os dois, bora. Aí saíram os dois nadando. Nadaram. Aí um primeiro parou, ele fez, cansou, foi, aí parou o segundo, né? Cansou, ele disse, não, cansei não. Ele disse, então vamos lá, vamos mais. Aí foram. Quando estavam na metade, faltando um pouquinho para alcançar, ele disse, e aí, estou cansado, tu está cansado? Rapaz, eu também. Vamos voltar, bora. Era melhor ir descansar lá onde eles queriam ir, depois voltar, né? Aí foram até a metade, chegou, tu está cansado, tá? Rapaz, mas eu estou vendo, não, mas vamos voltar, ainda está cansado. Voltaram tudo. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós não devemos retroceder, nós devemos avançar, porque somos o povo de Deus, aquele que avança. Amém. É o que? As pessoas estão o quê? Jogando pedra em você? Pega as pedras, irmão, faça um degrauzinho para chegar até o céu. Não, é porque estão jogando pedra, amém, glória a Deus, manda a pedra para cá, vou botando aqui, cimentinho, mais pedra, e vá subindo, amado. Não fique se importando com o que as pessoas estão dizendo, não. Não, porque não acreditam que eu tenho um ministério, que eu tenho um chamado. Era ele também falar isso, né? Que um cara chegou lá para procurar ele e disse, porque ninguém acredita no meu ministério, o senhor pode me ajudar? E aí ele pegou abençoado e disse assim, posso, vem aqui comigo. Começou a levar ele. Aí lá na frente assim tinha um coqueiro. Aí ele disse, olha, fica aqui. Aí chegou lá dentro do coqueiro. Aí disse, eu sabia que você está por aqui. Você fica balançando aí, querendo me enganar, sua jaqueira. Fica balançando aí com esses cocos, parece coco. Mas eu sei que você é uma jaqueira. Ele começou a cuspir no coqueiro. Cuspia no coqueiro, dava chute no coqueiro e chamando o coqueiro de jaqueiro. Quando ele olhou para o irmão, aí ele disse, você entendeu? Aí o irmão estava com o olhão assim. Não entendeu nada. E aí ele olhou assim e disse, você vai entender agora. Por mais que eu bata nele, que eu cuspa ele, por mais que eu diga que ele não é um coqueiro, ele nasceu coqueiro e vai morrer coqueiro. Para nossas vidas, como filho de Deus, o que a gente nasceu no corpo de Cristo, aquilo que Deus nos constituiu, a opinião dos homens não vai mudar aquilo que Jesus já disse ao nosso respeito. Amém. Aquele que nasce coqueiro, morre coqueiro. Aquele que nasce filho de Deus, vai morrer filho de Deus. Amém. Independente da circunstância. Isso já era motivo, né? Eu estava falando com o olho abençoado, isso já era motivo da gente andar com um sorriso nos lábios. Não, eu vou para o céu. Aleluia. Rapaz, dizer o que? Está tudo dando errado. Mas eu vou para o céu. Daqui a pouco Jesus está voltando. Já era motivo. Mas não é só isso. Nosso Pai não só conquistou a nossa ida para o céu, a nossa passagem para o céu. O souzo de Deus faz parte da nossa realidade. Hoje, da nossa nova realidade. E o souzo de Deus está incluso. Alguém pode repetir comigo que já fez o rema? Cura. Libertação. Proteção. Provisão. E salvação. O souzo de Deus. A palavra souzo significa todas essas coisas que já está incluso na minha vida e na sua vida.
nós não herdamos apenas a salvação, mas nós herdamos todas essas coisas que vêm juntamente com isso. Faz parte da nossa realidade. E assim como nós aprendemos com o nosso pastor Joel, e eu tenho falado isso, que isso abriu a minha mente, e eu tenho certeza que abriu também a mentalidade de vocês, sobre a questão do filho pródigo, sobre aqueles dois homens, porque a Bíblia não fala apenas do filho pródigo, mas muitos pastores, quando vão pregar, só pregam no filho pródigo, mas esquece o filho mais velho. E nós devemos parar e prestar atenção também nisso, porque o filho mais velho estava sempre com o pai. E quando o filho mais moço chega, ele fica enciumado e diz: pai, por que o senhor nunca me deu um cabrito? Nunca me deu um bezerro para me alegrar com meus amigos? E o pai disse: mas você sempre estava comigo, e tudo que pertence a mim pertence a você. Você poderia pegar a hora que você quisesse. Isso, como o corpo de Cristo, nós entendemos que nós podemos estar na presença do nosso Pai sem desfrutar daquilo que pertence a mim e a você. Podemos estar diante da presença de Deus e não estar desfrutando daquilo que Ele já conquistou, porque nós não estamos dando ouvido àquilo que Ele disse. Porque o próprio Deus diz na sua palavra, diz assim: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? De quem nós somos em Cristo Jesus, do que Jesus conquistou para nós. Muitas vezes nós não sabemos isso. Esse mesmo amado que eu estava falando com ele hoje, ele disse: pastor, se nós formos perguntar a muitos crentes qual é o primeiro milagre de Jesus, muitos deles vai pegar, vai baixar a cabeça e vai dizer: meu primeiro milagre, e não vai saber. Eu digo: isso não acontece em BTS. Se você perguntar lá, o pessoal vai saber. Entende, amados, que o nosso ministério, graças a Deus, o nosso ministério tem esse compromisso com a palavra, para nós sabermos quem nós somos em Cristo Jesus, para podermos viver bem aqui na terra. Andar como a palavra de Deus diz, reinando em vida aqui na terra. Nós sabemos que vamos reinar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, mas nós podemos reinar hoje, aqui em vida. Porque fazemos parte de um reino, onde esse reino não há enfermidade, não há deficiência, não há doença. Nesse reino não há essas coisas. No reino de Deus só há o que é de bom. E o reino de Deus agora, diga comigo, o reino de Deus agora sou eu. Você é a extensão do reino de Deus aqui na terra. Quando nós falamos de embaixadores, quando a palavra de Deus diz em Coríntios sobre embaixadores, representantes de um país, o nosso país é o céu. E nós somos agora o representante do céu. E quando os discípulos chegam para Jesus e diz: quando virá o reino de Deus? Jesus disse: vocês não verão o reino de Deus e dirão: olha ele ali, ou olha ele aqui. Não, porque o reino de Deus estará em vós. O reino de Deus está em nós. Portanto, o embaixador, ele vive aonde? Onde o embaixador vive? Na embaixada. Todo país tem que ter uma embaixada para o embaixador estar. E essa embaixada, entenda que se aqui fosse um terreno e esse local do púlpito aqui fosse a embaixada, aqui poderia ser o Brasil, mas se aqui fosse a embaixada dos Estados Unidos, vocês, mesmo estando aí no Brasil, vocês não poderiam entrar aqui, porque automaticamente vocês estariam saindo do seu país e entrando no meu país. A embaixada representa o próprio país, e o embaixador representa aquele país. Como nós representamos o céu, e a embaixada é justamente o Rei de Deus, que agora habita dentro de nós, o diabo não pode conosco mais. Porque se ele tentar invadir, ou se ele tentar, entenda que ele vai entrar agora no reino do céu. E o reino agora está em mim e em você. Nós somos o reino de Deus. E quando nós chegamos no meio das trevas, a luz chegou. O reino de Deus chegou. E agora tudo tem que mudar. Nós chegamos na casa de um familiar nosso.
E eu até fui comentar com o pastor, disse, rapaz, foi bênção na viagem que a gente fez. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que aconteceu foi um dos nossos familiares se separar. Aí ele disse, meu Deus, foi bom assim. Como é que isso foi uma bênção? Eu disse, no mesmo dia ele ouviu a palavra e se reconciliou com a sua esposa. Nós somos pais. O reino de Deus é paz, gozo, alegria do Espírito Santo. Quando nós chegamos, amado, a situação muda. Não era assim que Jesus fazia? Quando Jesus chegava no lugar, a situação começava a mudar. Não era o quê? Não, esse cara era doente, rapaz, ele é possesso, ele tem um monte de demônios. O que é que tu queres comigo, Jesus? Não chegou ainda a nossa hora. Quando você chega, a situação começa a complicar. O diabo já começa a olhar e diz, lá vem aquele, eita meu Deus, aquele crente da IBTS. Aquele crente da IBTS, meu Deus do céu. É melhor eu fugir logo, porque eu sei que ele vai me expulsar. Porque, amados, aonde a gente vai, se o demônio se manifestar, ele vai sair. Nós fomos para um evento, né, o evento lá do Davi, e teve uma situação dessa. Eu comecei a rir, eu disse, que diabo doido. No meio do monte de povo de Deus, ele veio se manifestar. Vai embora. Tem que ir embora em nome de Jesus. Não é desse jeito, amados? Quantos podem dizer amém? Amém! Eita glória! Diga, o maior habita em mim. Você crê que vai para o céu? Amém! Qual a prova que você tem? Eu ouvi bem baixinho aí. A palavra de Deus, só isso. Aquilo que Jesus disse, a nossa fé, tudo isso. Nós estamos baseados em crer naquilo que Jesus disse. Essa é a nossa firmeza. E ninguém, amado, ninguém na face da terra vai chegar diante de vocês e dizer assim, olha, eu sinto muito, você aceitou Jesus, mas você não vai para o céu não. Amado, você morre na cruz. Você vai dizer, não, eu quero agora ir para a morte, agora junto com Jesus. Mas eu sei que eu vou para o céu. Ninguém tira isso de nós. Em qualquer igreja que você for, qualquer denominação, não, é Assembleia Batista, qualquer igreja vai pregar a mesma coisa, que Deus morreu e ressuscitou, e se nós aceitarmos a Ele, nós vamos para o céu. É uma verdade, todos nós acreditamos nisso. E por que não acreditamos nas outras coisas? Porque tudo foi Ele que disse. Ele disse que levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Quantos já são sarados aqui? Amém. Nós já fomos sarados. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si, tomou as nossas enfermidades e levou sobre si. Então nós podemos dizer que nós somos curados. E eu estava falando isso no interior quando a gente foi. Nós podemos estar passando por algo, mas isso não quer dizer que nós somos aquilo que nós estamos passando. Nós podemos estar passando por um momento de enfermidade, mas isso não faz de nós enfermos. Eu não sou doente. Eu posso estar doente, mas eu não sou doente, porque Ele já levou sobre si as minhas enfermidades. Eu posso agora estar passando por um problema financeiro, mas eu não sou quebrado financeiramente, porque o meu Pai é o dono do ouro e da prata. E tudo que o meu Pai tem, eu tenho. Tudo que Ele tem pertence a mim e a você. Então podemos viver muito bem aqui na terra. Desde quando eu conheci essa palavra revelada, isso mudou a minha vida. Deus mudou a minha vida, amado, por completo. Porque eu era um crente, amado, que eu ia para a igreja, eu sentava no banco, dentro disso, amado. Porque Jesus, quando foi tratar com o diabo, falou isso. Quando o diabo disse assim, transforma essas pedras em pães, Jesus disse, está escrito. Não. E aí você prefere dar ouvido mais àquela pessoa que falou do que aquilo que Jesus disse. Aquilo que Jesus disse, amado, nós temos que nos agarrar com isso. Feche seus olhos. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti,
será manancial, sem medidas fluirão das tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim, na sua mesa sempre eu comerei e me guardarei no melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Quantos amam a Jesus? Levanta sua mão. Quantos amam a Jesus? Amam Ele, não pelo que Ele pode lhe dar, mas pelo que Ele já fez. Levanta sua mão. Tem como não amar esse Jesus? Tem como não amar a Jesus? Eu gostaria que aqueles ainda que não aceitaram a Jesus, que não receberam esse Jesus, que você levantou sua mão, que diz que ama, que não receberam a Jesus, que você vinha aqui na frente, nós queremos orar por você. E aqueles que estão afastados desse Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Não para você vir para a igreja e apenas ser um crente de banco, mas para que você veja na sua pele, na sua vida, a mudança que Ele pode proporcionar. Para que as pessoas olhem para você e digam, verdadeiramente Deus habita com ela, vive com ela, vive com essa pessoa. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Que você agora tomasse a coragem, agora que vem Deus, que você saísse do seu lugar. Nós queremos orar por você. Se a tua voz ouvir e obedecer, tem alguém aqui no meio de nós que está com alguma enfermidade, com alguma dor, com alguma coisa que você quer que a gente ore por você, que você crê que Jesus Cristo vive e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Tem alguém no meio de nós? Uma outra pergunta agora. Tem alguém aqui no meio de nós que veio para cá com alguma dor, com alguma enfermidade e foi curado no meio da ministração? Tem alguém? Não? Tem alguém? Levante sua mão. Mais uma pergunta. Quantos acreditam no que Jesus disse ao seu respeito? Quantos acreditam no que Jesus disse a seu respeito? Amém. Aleluia. Aleluia. E quantos querem ver cumpridas todas as promessas de Deus na sua vida? Amém. Aleluia. Amém. As promessas de Deus, ela passa a ser cumpridas mais rapidamente na nossa vida quando passamos a dar mais ouvido àquilo que Ele diz. Eu gostaria que aquele que sente no seu coração, pastor, eu quero estar com meus ouvidos afinados para me ouvir mais a voz do Espírito Santo. E a partir de hoje eu vou dar mais ouvido a tudo aquilo que Jesus disse. E a partir de hoje eu quero reconhecer que a minha vida vai mudar. Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Pode sair do seu lugar. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Pode sair do seu lugar, vem aqui na frente. Olha só, amado. Se você sente no seu coração, amado, que tudo que Jesus disse a seu respeito é verdade. Entenda isso, tudo que Ele disse a seu respeito é verdade. As pessoas podem se levantar para falar o contrário. O diabo pode até ter se levantado para falar.
mas eu quero ficar com o que Jesus disse. Eu não sei você, mas eu quero ficar com o que Jesus disse. Se atentamente eu ouvir a chamada diaconisa mesmo. E obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão, e as tuas bênçãos sobre esse povo, sobre mim, mas que habitantes serão. Esse povo vai viver, Senhor, tudo que o Senhor tem para eles, da tua mesa, eles sempre vão ver, Deus. Ministérios acrescentados nessa noite, de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Coisas novas agora, em nome de Jesus agora, um vento do Espírito agora, em nome de Jesus. Acrescenta ministérios nessa noite. Oh Deus, faça te obedecer, Senhor.